Ai, jovens, o vídeo está começando e eu vou te sequestrar. Por quê? Porque agora você tem que ver isso aqui antes, porque senão você não vê o vídeo. E lembra que isso aqui é um canal de YouTube, gente, então mete o sininho, comenta, compartilha no Twitter, compartilha no Instagram e já segue. Segue o nosso canal de cortes também, que o dia que você quiser ver um vídeo curto, você vê o canal de cortes, o dia que você quiser ver um vídeo longo, você vê aqui, e todo dia você vê os dois, e tatua um QR Code também de ambos, que facilita muito. Tatua na testa, que fica mais bonito. Do outro lado da testa, você põe um berro e escreve realidade. Tá certo? Esse aqui é um trisal, jovens. Trisal poligâmico louco do comunismo brasileiro. Eu, João Carvalho, várias redes aparece, tudo igual, a gente faz branding. E também quem? Rafael Correia, o melhor editor do Brasil e a maior artista gráfica do Brasil, Dona Nuri. João, me libera, João, eu quero ver o vídeo, João, você fala demais. Não, doe pro tio. Este canal precisa de você. O tio está sorteando 120 livros por mês, 1.440 livros por ano. Eu gasto 60 mil reais no ano para fazer isso acontecer e eu tenho você, eu, Deus e a roda da frente. Então manda o Pix aqui. Pix, assim disse o João, @gmail.com. A partir de R$ 5 você concorre. E não é só desse jeito, você também pode entrar como membro no nosso clube. Tem Apoia-se, tem Padrinho, tem o Caralho 4. Ah, João, eu moro na Cochichina, em 1342. Então manda o PayPal. Tem PayPal também no mesmo e-mail do Pix. Agora é isso. Agora você pode ver o vídeo. Tio te ama. Beijo. Tchau! Falha e falhará. Falha, falha e falhará. Falha, falha e falhará. Sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas. Essa é a primeira aula do curso Marx e Engels, Analistas de Relações Internacionais, organizada pelo Coletivo de Estudos Marxistas sobre o Internacional. Na verdade, o calendário do curso foi reformulado. Houve aula introdutória na quinta-feira passada, e essa é a aula 1. Então, quem, porventura, aí ainda tem a informação passada, né, por redes sociais, por outros meios, sobre o antigo calendário, né, o calendário atual né, a aula introdutória foi na quinta-feira passada, né, eu a fiz. João, hoje, gentilmente, aqui está conosco para falar um pouco sobre Engels, a guerra, né? Então, essa é a primeira aula. Nas próximas quintas-feiras, né, no dia 18, Gabriel Siracusa fala sobre o colonialismo. Dia 25, Flávio Miranda sobre o mercado mundial. Dia 2 de dezembro, a Simone Ishibashi, né, sobre a Revolução Mundial. E no dia 9, o Ricardo Riso fala sobre política internacional. Quem ainda não se inscreveu no curso, pode se inscrever pelo e-mail que está na divulgação do curso, seminal.gepgep@gmail.com, para que tenha os certificados. Falando em certificado, logo menos eu vou soltar a lista de presença, um documento no Google Docs, e aí vocês, por favor, escrevam seus nomes no documento para que vocês tenham o certificado posteriormente. Então, o nome que aparece lá nas listas de presença vai ser o mesmo nome do certificado. Faço esse alerta aqui, hoje começa a valer a presença. 70% de presença garante certificado de 20 horas ao final do curso. Lembrando uma coisa que eu não disse na quinta-feira passada, que nós temos uma série de entidades que nos apoiam. Isso é importante ressaltar, é importante agradecer também pelo esforço na divulgação, pelo apoio ao mérito, ao conteúdo do curso, do minicurso. A revista Crítica Marxista, da Unicamp, a revista Monções, da UFGD, o Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre Marx e Marxismo, da UF, o site Marxismo 21, o Laboratório Interdisciplinar de Estudos em Relações Internacionais, o LIERE, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o próprio Revolution,
né, de quem o João aí é cofundador, um importante podcast, né, que tão perspicaz na sua análise marxista, nos seus comentários, né, nos seus convidados. Né. O site A Terra é Redonda, o jornal Esquerda Diário, a Fundação Maurício Grabois e o Programa de Relações Internacionais da UFABC. Né. Bom, hoje temos aqui o João Carvalho, o João que gentilmente aceitou o meu convite. Eu agradeço muitíssimo, João. João, nós participamos de uma ou outra live, né, há uns meses passados, aí, durante a pandemia, né, dialogamos sobre Marx, marxismo, etc. Né, e o João é um cara que tem um conhecimento gigantesco, né, sobre Marx, marxismo, e não é à toa que o podcast, que ele é um dos cofundadores, um dos líderes, é tão importante. Né. Bom, o João, né, ele é mestre em História Social pela USP, né, oficial de chancelaria também, pelo Ministério das Relações Exteriores e cofundador do podcast que eu mencionei, o Revolution. João que editou recentemente os importantes temas militares, né, do Engels, imagino que a fala dele vá tocar nisso, né, obviamente, e esse aí, João mostra, o livro dele é base do artigo que ele escreveu, O General de Marx, na revista Germinal, né, que é parte aí da bibliografia desse curso. Tá? Então, aqui, sem mais delongas, vou passar a palavra para o João. Na medida do possível, eu respondo aqui o que foi perguntado no chat, e a dinâmica é a seguinte, né? O João faz uma exposição, 40, 45, até 60 minutos, talvez. Vamos ver como é que a gente consegue lidar com esse mecanismo digital, né? Nem sempre é muito fácil. E depois a gente faz um debate. Né? As pessoas perguntam pelo chat, eu faço uma mediação aí das intervenções no chat para, então, colocar o João de volta na conversa, né? No debate, no diálogo com o pessoal que está nos assistindo. Então, eu agradeço muitíssimo a participação de todos e todas aqui no curso, que estão conosco aqui nessa tarde de quinta-feira, e agradeço imensamente, mais uma vez, o João, né, que tão gentilmente se dispôs aqui a passar um pouco do conhecimento importantíssimo, fundamental e gigante que ele tem acerca de Marx, marxismo, né, e do Engels, nesse caso específico. Né. João, a palavra está com você, meu camarada. Né. Muito obrigado. Não, obrigado eu, Caio. Quero, né, no seu nome, né, agradecer ao Coletivo de Estudos Marxistas Subinternacional, Seminal, que me convidou para estar aqui hoje. Para mim é uma grande honra, uma grande alegria. Quando o Caio me convidou, já aceitei. O Caio convida, eu nem pergunto para quê, eu só falo sim, depois ele me conta para que eu fui convidado. Né? Espero que eu consiga dar uma palestra pelo menos tão boa quanto o Caio foi mentir sobre a minha capacidade de dar essa palestra. Né? Para quem não me conhece, né, meu nome é João Carvalho, eu sou historiador de formação, eu trabalho no Ministério de Relações Exteriores, sou concursado desde 2009. Né? A palestra que eu vou dar aqui hoje ela vai ser muito focada no texto. Aí você clica no meu invertendo que vai para o meu, Caio. Opa. Aê. Peraí que eu tô adicionando aqui. Pode continuar. Não, fica tranquilo. Aí, assim, a palestra que eu vou dar hoje, ela vai ser muito baseada no texto. Eu quero fazer uma leitura comentada com vocês. Por quê? Porque esse texto, ele resume muito o que eu cheguei, as conclusões que eu cheguei do longo trabalho que a gente fez, eu, o Euclides e o Land, né, neste livro aqui que eu já mostrei, que está pela baioneta, caso alguém tenha interesse, né, que são os escritos militares do nosso querido Frederic dos Anjos, nosso querido Friedrich Engels. Por que a gente começou pelo Engels, né, essa sequência? Né, agora vão ser lançados em breve, está quase entrando na pré-venda já os escritos militares do Stalin e do Trotsky, que continuam essa sequência que a gente está trazendo, mas vão vir muitos outros depois. Mas por que a gente começou pelo Engels? Não é só, né, pela questão cronológica, que obviamente é muito importante, mas pela importância dos próprios escritos militares do Engels para o nosso campo, importância essa que muitas vezes é ou negligenciada ou trazida à baila de uma forma que diminui a obra engeliana como um todo. Né? Se tem uma coisa que vem acontecendo
academicamente nos últimos 50, 60 anos, é um ataque muito grande ao marxismo como um todo, desde a época do estruturalismo, mas principalmente o pós-estruturalismo, o pós-modernismo e mesmo o marxismo ocidental, enquanto epístemes, enquanto formas de se pensar o mundo, eles muitas vezes fazem ataques, que são ataques que eu considero bastante errôneos, tanto metodologicamente quanto na questão prática, contra aquilo que veio a ser chamado de um marxismo mais ortodoxo. E a obra de Engels é uma obra que foi muito atacada academicamente, principalmente com a falência do marxismo ocidental e com as mudanças que a gente teve ao longo do tempo também, com queda de parte do socialismo real. Eu acho que é muito importante a gente recuperar no nosso campo os estudos militares, que eles são fundamentais para a gente entender a realidade. Engels é um gênio da história militar, da crítica militar, e mais importante também é recuperar a obra de Engels e entender que os escritos militares de Engels não são um apêndice apartado do restante da obra engeliana, E para isso eu trago desse meu texto 2 momentos diferentes, um pequeno momento onde eu construo uma brevíssima biografia do Engels para entender como que ele chega nesse ponto em que ele vai se dedicar mais pormenorizadamente aos estudos militares e depois os próprios estudos militares do Engels. Vou me permitir lendo e comentando com vocês, porque eu acho que fica mais didático assim. O Raymond Aron, que é um sociólogo e cientista político francês bastante famoso, ele escreveu um livro sobre o Clausewitz. Clausewitz foi o maior teórico militar do século XVIII, e ele fala uma frase que é muito interessante. Ele fala o seguinte: parece que devemos os grandes livros sobre ação a homens de ação que o destino privou de sua maior realização. Homens que chegaram a uma sutil mistura de engajamento e desapego que os deixou capazes de reconhecer as restrições e grilhões do soldado ou do político e também capazes de olhar de fora, não com indiferença, mas com calma, para a ironia do destino e para o jogo imprevisível de forças que nenhuma vontade pode controlar. Essa citação é do Aron. O Gilbert Achcar, que escreve bastante sobre a obra do Engels, o Achcar, para quem não sabe, é um professor britânico. O Achcar é um cara que tem uma biografia muito conturbada, porque ele sempre defendeu um marxismo academicista, e acabou-se por revelar, depois de um tempo, que o Achcar dava diversos cursos de formação para o M6 e para outros órgãos britânicos de militares de inteligência militar, ajudando o atual colonialismo britânico. Mas, apesar disso, os textos do Achcar sobre a obra militar do Engels são textos muito bons. E o Achcar fala que essa passagem poderia servir ipsis literis para o Engels, e eu super concordo com as formais. E no marxismo ocidental, o Engels vem sofrendo muitos ataques, e também o próprio marxismo vem sofrendo muitos ataques, mas mesmo dentre esses detratores, os escritos militares do Engels continuam sendo considerados brilhantes. A literatura militar especializada louva a obra de Engels da mesma forma que louva a obra de Clausewitz, só que isso tem um problema. Qual que é esse problema? O problema é que se fala muito de Engels como um intelectual arguto, intelectual profícuo dos assuntos militares, e se aparta isso da sua obra política, como se sua obra de política fosse de menor monta e como se as duas coisas não fossem uma coisa só. Eu vejo nisso uma deturpação que é completamente idealista, completamente liberal do Engels, que vai subtrair ao pai do socialismo científico o seu método de concepção e compreensão do mundo. Para Engels, a sua obra militar, a sua obra política, elas não são duas coisas separadas. Muito mais pelo contrário, elas vão formar uma totalidade que tem e deve ser compreendida como uma interpretação socialista científica que tenta traçar, a partir da teoria, uma prática de como poderia o socialismo triunfar contra um capitalismo internacional, que era uma totalidade concreta fixada por meio dos poderes legais, dos poderes ideológicos, dos poderes militares que competiam entre si. Então, por isso
que eu acho que é interessante para a gente entender como que Engels vai chegar nessa obra sua, a gente entender um pouco sobre quem foi Engels, como que Engels começa a trabalhar e o que Engels escreveu depois. Bem, né, o Engels, ao contrário do Marx, que era filho de uma classe média remediada, mas média, quase média baixa, né? Por exemplo, a esposa, a companheira de Marx, vinha de uma família bastante mais abastada que a do próprio Marx. O Engels era, de fato, um filho da riqueza, né? Um filho não da nobreza, porque ele não vinha de títulos nobiliárquicos, né? Mas os pais de Engels eram pessoas extremamente abastadas. Ninguém tem uma indústria em Manchester e Salford no século XIX se você não for brutalmente milionário, né? A riqueza na família de Engels, ela era recente, era uma riqueza burguesa, né, desenvolvida principalmente desde o avô de Engels e pelo seu pai. Mas a verdade é que Engels cresce numa família muito abastada e também numa família muito conservadora, uma família bastante religiosa, bastante puritana no sentido do purianismo, né, porque eles eram pietistas, mas isso vai causar uma influência profunda no Engels. Engels, desde novo, né, vai ter uma facilidade muito grande para a área de linguística, e isso vai voltar para ele um interesse na esfera internacional, né? Engels era um homem que falava mais de uma dezena de línguas, né? E isso vai fazer com que Engels volte muitas vezes seus olhos para fora, né, não ficando simplesmente ali na situação da Prússia desde novo, né? Ele começa já com o pseudônimo de Oswald, né, a fazer críticas contra a religião ali ainda na década de 30, né? Lembrando que quando a gente pensa no hegelianismo de esquerda, né, que vai ser o germen do qual vai nascer depois o socialismo científico, ou seja, Marx e Engels beberam dessa água do hegelianismo de esquerda e posteriormente vão fazer a sua ruptura com esse hegelianismo de esquerda para dar um passo que esse hegelianismo de esquerda nunca vai dar, porque ele vai ficar no idealismo. Mas o hegelianismo de esquerda começa ali, já no final da década de 20, mas principalmente na década de 30, a atacar esse arcabouço da religião, né? E Engels também, né, vai participar desse movimento. Já desde 17, 18 anos, Engels começa a publicar ainda muito menino, né, uma criança, quando ele está publicando seus primeiros textos, né, que vão fazer algum barulho, mas principalmente, né, a partir dos 21 anos de idade, é que a vida pública de Engels vai se tornar mais profícua e ele vai se tornando cada vez mais conhecido e as coisas vão acontecendo. Com 21 anos de idade, em 1841, Engels se alista como voluntário pelo período de um ano no exército da Prússia e vai servir na Garde Artillerie Brigade em Berlim. Esse ano que ele vai passar como brigadista, ele vai ganhar acesso ao ciclo dos Livres. Livres era um grupo dos jovens hegelianos berlinenses, leia-se os hegelianos de esquerda, capitaneado pelo Bruno Bauer, seu irmão, né? E Engels foi aceito precisamente por causa dos trabalhos apócrifos que ele já tinha com esse pseudônimo de Friedrich Oswald, né, que ele tecia duras críticas à religião. Esse período que Engels passa no exército, ele é bastante irônico, de uma certa forma, para a gente pensar, porque Engels aproveita muito mais esse período no exército para aprofundar os seus contatos nos círculos políticos, nos círculos sociais, da inteligência da época, do que propriamente no exército, né? O exército, para os filhos da nobreza, para os filhos da classe abastada, Engels não era um nobre, né? Filho dos mais ricos, ele era bastante leniente, né? Então Engels tinha essa possibilidade de transitar bastante por Berlim, o que leva ele a poder, né, traçar esses contatos. Em 1842, depois que ele dá baixa, seus pais enviam, seu pai principalmente, envia ele para Manchester, na Inglaterra, né, onde ele deveria trabalhar nos escritórios da Ehrman Engels, Victoria Mill, né, que era a fábrica do pai. O pai era um dos acionistas desse empreendimento e queria que o filho pudesse reconsiderar suas opiniões mais radicais e tocar os negócios da família, né. No caminho de Manchester vai ter o primeiro encontro de Engels com Marx, né. O Engels vai visitar o escritório da Rheinische Zeitung em Colônia, né, da Gazeta Renana. E lá ele vai se encontrar por Marx
vai se encontrar com o Marx pela primeira vez. Vai ser um encontro muito breve, muito frio. O Marx ainda pensa que o Engels estava associado, né, ao grupo dos berlinenses, né, dos livros dos jovens hegelianos, e o Marx tinha rompido há muito pouco tempo os seus laços com esse grupo, né, principalmente nas polêmicas que Marx já tinha começado a ter com os irmãos Bauer, né. Então isso acaba fazendo que esse encontro não seja tão profícuo, mas desde já o Engels e o Marx vão se tornar camaradas de lutas, porque o Engels vai para a Inglaterra como correspondente internacional da Heinrich. Em Manchester ele vai conhecer a sua companheira de uma vida inteira, que é a Mary Burns, né, e ele mantém um relacionamento com ela até a morte dela, em 1863, e Burns, que era de origem paupérrima, né, vai guiar Engels por Manchester e principalmente por Salford, né? Para quem não conhece a geografia da área, Salford era a cidade satélite de Manchester, onde boa parte dos trabalhadores viviam, né? Então Engels vai ver ali os piores distritos, vai conhecer a realidade nua, a realidade crua da vida desses trabalhadores, que mais tarde, né, vai virar o livro dele, A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. A gente tem um episódio muito bom sobre esse livro no Revolution com a Virginia Fontes. A Virginia é espetacular, não preciso falar da Virginia, né? Em Manchester ainda, em 43, Engels vai escrever seu primeiro trabalho econômico, que é o Esboço de uma Crítica de Economia Política, o Einleitung, e esse texto, ele é brutalmente importante. Muitas vezes as pessoas acreditam que o Engels é simplesmente o segundo violino, e o Engels se colocava com muita facilidade, muita tranquilidade nesta postura de segundo violino, dado a genialidade completamente sui generis e fora da curva do Marx. Mas a verdade é que Engels chegou em algumas conclusões antes do próprio Marx, e que se não fosse Engels chegar às conclusões que ele chegou e iniciar e mostrar a peremptoriedade do estudo da economia política para se entender a sociedade, talvez Marx não seria o Marx que nós conhecemos, né? Então, assim, o papel de Engels é muito importante, e Engels tem um desenvolvimento que é muito rápido e muito autônomo, né? E isso às vezes fica muito negligenciado. Engels vai enviar esse artigo dele para Paris. Marx já está radicado em Paris nesse momento, e esse artigo vai ser publicado no Deutsche Französische Jahrbücher, que eram os anais franco-alemães que o Marx estava publicando junto com Arnold Ruger. O Arnold Ruger era um socialista que vai acabar se tornando bastante idealista, nunca vai romper com essa visão do hegelianismo de esquerda, mas que foi muito importante no período de radicalização de Marx e também de Engels, mas principalmente de Marx. Bem, enquanto ele observava essas condições horríveis das moradias dos trabalhadores de Manchester em detalhe, né, Engels vai tomando notas sobre o trabalho infantil, o ambiente permeado pela pobreza e a carestia, né, essa vida nua para a gente ser agamemniano e ficar bem na academia, né. Ele envia também para o Marx uma trilogia de artigos para que fossem publicados na Rheinische, e que depois vão ser publicados também no Deutsche Französisch, e que vão ser esses artigos que vão ser a estrutura que vai virar depois a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. O Engels vai manter em Manchester um envolvimento contínuo com o jornalismo radical e a política da sua época, né? Ele vai conhecer em profundidade as áreas de influência do movimento trabalhista, do movimento cartista, com quem ele manteve um contato muito profuso e um contato muito duradouro, né? Nesse período ele escrevia para vários jornais, escrevia para o Northern Star, que era o periódico socialista do movimento cartista, escrevia para o New Moral World, que era o periódico do Robert Owen. E aqui vale a pena a gente falar que muitas vezes a gente acaba tendo uma noção muito superficial desses outros movimentos que predecesseram, né, os movimentos encabeçados por Marx e Engels, e a gente tem uma tendência a achar, pela própria historiografia muito positivista, uma historiografia muito parada no século XIX, que a gente recebe em primeiro e segundo grau, e muitas vezes até na faculdade, que esses movimentos eram movimentos quase que peticionários, né? A gente fala movimento cartista, e a gente imagina que eles escreviam cartinhas, sentavam em casa e esperavam. E não era. Eram movimentos muito ligados ao seio dos trabalhadores, movimentos que
criaram, de fato, movimentações gigantescas, que lutaram braviamente, que conduziram greves gigantescas, que fizeram organizações políticas que apoiavam os trabalhadores da greve, que causaram essa união de solidariedade entre os trabalhadores, movimentos muito importantes, né? E essas obras são muito negligenciadas. Então, assim, agora, há muito pouco tempo atrás, pior que o livro está lá em cima, eu não vou conseguir pegar para vocês, mas a Boitempo acabou de publicar alguns desses escritos, né, da juventude do Engels, tem o esboço, tem alguns outros que são muito importantes, e esses textos que o Engels escreveu para o Northern Star, para o New Model World, para outros periódicos, também são textos muito importantes para a gente entender, né, como que se desenvolvia à época toda essa gênese, né, de um novo pensamento que estava se formando ali. Bem, em 44, o Engels vai voltar para a Alemanha. No caminho, ele vai passar por Paris para se encontrar com o Marx, que ele mantinha correspondência desde o primeiro encontro na sede da Rheinische, como eu já falei lá atrás. Já o Marx já estava em Paris desde outubro de 43, porque o jornal foi fechado em Colônia pelas autoridades governamentais prussianas e havia um clima de perseguição aos elementos mais avançados do movimento democrático e socialismo da Prússia, o que é muito irônico, né? Porque os liberais esperavam que com a ascensão do novo monarca ao poder as coisas fossem melhorar, e elas recrudesceram bastante. Bem, né, a gente tem que entender que mesmo antes desse encontro, né, Engels já tinha se estabelecido como um socialista científico independente do desenvolvimento filosófico de Marx. Em Paris, Marx estava publicando o Deutsche Französische Jahrbücher com o Ruge, né, e vai encontrar com o Marx pela segunda vez, naquele encontro clássico que tem pintura, que o filme do Jovem Marx fala, que todo mundo conhece, que é o encontro no Café de la Régence. Né? Os dois vão se tornar amigos íntimos e vão ser companheiros de luta por toda uma vida. Né? O Marx, como eu já havia dito, tinha se impressionado muito com a leitura dos Engels, com a leitura do Engels, dos artigos que o Engels escreveu sobre as condições da classe trabalhadora na Inglaterra, e inclusive ele tinha escrito, e aqui eu cito, né? Pode-se exigir de uma classe que suporta todos os inconvenientes da ordem social, sem se beneficiar de nenhuma de suas vantagens. Pode-se exigir dela algum respeito para com essa ordem, que necessariamente lhe parece como hostil? Ou seja, vai ser do Engels que o Marx vai esposar a ideia de ser a classe trabalhadora quem lidera a revolução contra a burguesia, enquanto avançava a sociedade em direção ao socialismo. O Engels vai permanecer, então, em Paris para colaborar com Marx na escrita da Sagrada Família, né, que é um primeiro acerto de contas com os jovens hegelianos e com os irmãos Bauer, que vai ser publicado em fevereiro de 45. Em setembro de 44, ele deixa Paris, volta para Barmen, na casa da sua família, onde ele vai terminar a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, que vai ser publicado posteriormente, inclusive, ao Sagrada Família, em maio de 45. Antes de publicar seu livro, o Engels se muda para Bruxelas, onde ele vai colaborar com Marx na escrita da ideologia alemã. A ideologia alemã, sim, esse momento de uma grande ruptura, né? E eu quero falar ruptura aqui no sentido de, finalmente, o acrisolamento de ideias que já convulsionavam entre os dois, e nos dois, e em cada um separadamente, desde o começo da década de 40. Né? Eu não estou falando ruptura aqui no sentido de copir, né? No sentido da ruptura como Althusser, por exemplo, defende, eu não defendo. A ideia de uma ruptura na obra marxiano-engeliana. Eu acho que essa obra ela tem uma totalidade, mas que sim, existe uma síntese e uma evolução, um novo salto qualitativo e quantitativo que vai se dar a posteriori da ideologia alemã, que eu acho que fica bastante claro nos escritos, mas aquilo não acontece do nada, aquilo é um processo. Né? Nesse sentido, eu acho mais correto se a gente for ter uma interpretação quase brodeliana de uma longue durée disso aqui. Isso vai acontecendo numa duração. Né? Voltando um pouco, durante a estada em Paris ainda, né, tanto Marx como Engels vão se juntar à sociedade revolucionária chamada Liga dos Justos. Né? A Liga tinha sido fundada em 1937 na França com a ideia de promover uma sociedade igualitária com a derrocada revolucionária dos governos. Em 1939 ela participa da rebelião fomentada pelo Blanqui, pelo Luiz Augusto Blanqui. O termo blanquismo vem do Blanqui, né? E a Liga vai ser, de certa forma, uma predecessora, né, daquilo que viria a ser, né, o primeiro partido comunista. Bem, mesmo tendo rompido com o Ruge,
né, porque o mesmo se manteve na esfera do pensamento dos jovens hegelianos. O Marx envia ao Ruge um aviso que a polícia de Paris ia executar a ordem contra ele e contra os outros do Deutsche Französische Jahrbücher, exigindo que todos saíssem da França em 24 horas. Marx também vai ser expulso pelas autoridades francesas em fevereiro de 45, e ele, sua esposa e uma filha vão se estabelecer em Bruxelas, né? Enquanto isso, o Engels ainda estava em Barmen, ele organiza toda uma rede de contato com os socialistas da Renânia, na ideia de arrecadar fundo para os esforços de publicação do Marx em Bruxelas. Esses esforços vão ser muito importantes, porque eles depois também vão ser usados, né, na organização daquilo que seria seminalmente, né, o futuro SPD, né, o Sozialpartei Deutschland, né, o Partido dos Trabalhadores Social-Democratas da Alemanha. A Bélgica, na época recém-fundada, era bastante liberal e acabou se tornando o refúgio de muitos progressistas. Entre 45 e 48, Marx e Engels vão viver lá em Bruxelas, né, e vão passar a maior parte do seu tempo se dedicando a organizar os trabalhadores alemães da cidade, tentar de lá organizar também os trabalhadores alemães na Alemanha, na Prússia. Lá eles vão se juntar à Liga Comunista Alemã, que é a organização que vai suceder a Liga dos Justos, muito influenciada pelo Weitlin, Wilhelm Weitlin, que era um autor vindo do próprio seio do povo. A Liga Comunista era a ideia de uma sociedade internacional de revolucionários proletários, com filiais em várias cidades europeias. Bem, a Liga vai encarregar o Marx e o Engels de escrever um breve panfleto, né, falando dos princípios norteadores do comunismo. Né, vai ser então que vai surgir o famoso Manifesto do Partido Comunista, conhecido só por Manifesto Comunista, né, que vai ser publicado em fevereiro de 1848. Né, é deles que a gente tira, né, o grande mote revolucionário. Né, os comunistas se recusam a dissimular suas opiniões e seus fins. Proclamam abertamente que seus objetivos só podem ser alcançados pela derrubada violenta de toda a ordem social existente, que as classes dominantes tremam a ideia de uma revolução comunista, nelas os proletários não têm nada a perder a não ser seus grilhões, têm um mundo a ganhar, proletário do mundo, de todos os países unidos. Em 1848, nós vamos ter eclodindo na França um processo revolucionário que vai, né, se espalhar como fogo selvagem por toda a Europa. Vai ser esses eventos que vão levar o Marx e o Engels de volta à sua terra natal, a Prússia, especificamente a cidade de Colônia, e enquanto eles estão lá, eles vão criar um periódico chamado Neue Rheinische Zeitung, Nova Gazeta Renana. Bem, é aqui na Nova Gazeta Renana que a gente tem aquilo que a gente pode chamar com facilidade de os primeiros escritos militares do Engels. Vai ser exatamente enquanto Engels está acompanhando a guerra de independência da recém-fundada República Húngara que ele vai se tornar o responsável pela parte internacional da Nova Gazeta Renana. A Nova Gazeta Renana foi recém-traduzida para o português, foi publicado, se eu não me engano, no ano passado. Depois eu tenho que ver se foi ano passado ou foi esse ano, porque pandemia a gente vai confundindo tudo. Pode ter sido esse ano. Né? Pela expressão popular. É espetacular. Para quem tem interesse no tema, para quem tem interesse na obra marxiana, na obra engeliana principalmente, vale muito a pena. O volume do Engels é um baita calhamaço. Né? E meio que ficou decidido ali dentro, o Engels, que sabia todas as línguas do planeta e que era o cara da área de internacional, foi fazer a cobertura das notícias da Europa. O Marx, por sua vez, ficou mais focado ali na cobertura política interna daquilo que era aquela tentativa de uma revolução alemã ali, nessa primavera dos povos que a gente tem a partir de 1848. Né? O Marx vai ter sua cidadania prussiana cassada e sua deportação emitida depois do golpe de junho e vai sair da Alemanha por Paris e depois para Londres, entre 48 e 49. O Engels vai se alistar para lutar na Revolução Alemã, primeiro na sua própria cidade, em Elberfeld, e ele vai ser expulso, né, porque eles tinham medo que ele pudesse contaminar o Comitê Local de Segurança Pública com suas ideias revolucionárias. As ideias revolucionárias do Engels já nessa época eram armar as massas populares. Né? Quando a gente lê depois, né, o von Giap, por exemplo, escreveu o armamento das massas populares, né,
na Revolução na Indochina, e a gente vai ler o Giap era professor de história, tá? O Giap foi o maior... eu tenho uma dúvida no meu coração se o maior gênio militar do século XX foi o Giap ou se foi o Judé. Mas o Giap é um dos. Giap era um professor de história, Giap era um leitor arguto de Engels. Giap começa seus livros normalmente citando Engels, tá? Então a gente vê aí a importância do pensamento que foi desenvolvido pelo Engels, principalmente do método, né? Porque o que a gente quer mostrar sobremaneira com essa palestra aqui hoje? O que eu quero mostrar para vocês é que, mais do que um gênio do pensamento militar, o que leva os textos engelianos sobre obras militares serem tão pujantes, serem tão importantes, serem tão perenes, é precisamente o método que está ali por baixo. É aplicando o socialismo científico, o materialismo histórico dialético, que Engels consegue analisar essas totalidades da realidade em seus movimentos. É rompendo com o idealismo, é rompendo com essa ideia de tirar uma foto estanque de um momento e falar desse momento como se não houvesse movimento. É exatamente o método que permite Engels se tornar o gênio militar que Engels se tornou. Voltando então, em 1849, em junho, Engels vai se somar às fileiras de um exército insurrecional para o levante de Baden e Palatinado, como ajudante de ordens no corpo voluntário de August Willich. Engels e o grupo de Willich vão lutar algumas batalhas, sendo a última perto de Kaiserslautern, quando a revolta foi esmagada, quase todos foram mortos. Engels consegue fugir, escapando pela fronteira da Suíça. Ele vai a pé pela Suíça toda, né? Inclusive, durante um tempo, Engels foi considerado como se morto estivesse, até mandar a cartinha. Quando ele chega em segurança no solo suíço, ele escreve as suas recordações da recente campanha militar, né? Esse artigo tem o nome de The Campaign for the German Imperial Constitution, a campanha pela Constituição da Alemanha Imperial. E em junho de 51, o pai dele vai visitá-lo em Manchester, na Inglaterra. Durante essa visita, o pai dele convence ele, força que ele se encontre com Peter Ehrman, do escritório da Ehrman Engels, para que ele se mude para Liverpool e assuma a gestão do escritório. Essa é um momento de uma profunda ironia, é um momento doído, né? Porque este é o momento em que Engels vai virar o general de Marx contra a sua própria vontade, sem saber que aquilo seria uma escolha de vida inteira. Eu vou citar a carta. Caro Marx, depois de ficar por uma semana com meu velho, eu felizmente o mandei embora e hoje finalmente serei capaz de te enviar o pedido de correio, incluso por 5 libras. No todo, posso me declarar satisfeito com os resultados do meu encontro com o velho. Ele vai precisar de mim aqui por 3 anos, pelo menos, mas não entrei em nenhuma obrigação de longo prazo, nem mesmo por 3 anos. Nem me fora solicitado nenhum compromisso, tanto no que diz respeito à minha escrita ou minha permanência aqui no caso de uma revolução. Esse breve compromisso, sem nenhuma obrigação de longo prazo, ia durar os próximos 19 anos da vida de Engels, e seria por meio do seu trabalho na Ehrman Engels que ele subsidiaria os escritos de Marx, a publicação do Capital, sua manutenção e boa parte das lutas que ambos vão entrar nas próximas décadas a um enorme custo pessoal. E foi assim que o general se recolheu a seu gabinete, e será daí em diante que ele produzirá suas mais perenes contribuições com a história do pensamento militar comunista e da própria estratégia militar em geral. Vamos passar agora para algumas dessas contribuições do pensamento engeliano. Estou vendo aqui que eu já tenho meia hora falando, vamos ver se eu consigo cobrir pelo menos algumas delas, né? Os textos militares de Engels nunca foram estudados em sua totalidade. Não existe um volume único de textos militares de Engels, né? Nós fizemos um que são escritos militares, que são obras escolhidas desses escritos militares, porque o número de escritos militares de Engels é absurdo, é muito grande, e a gente não tinha capacidade editorial de fazer isso. Então, assim, e mesmo assim, gente, são 600 páginas de um calhamaço, de tudo é inédito. A gente traduziu, né, o que foi escrito em inglês do inglês, o que foi escrito em alemão do alemão, e foi um trabalho árduo, tanto de tradução como principalmente de edição, de escolher o que entra e com muita dor escolher o que sai, né? E
Quem tiver interesse, o livro está na baioneta. São textos que, na sua esmagadora maioria, são textos inéditos, e são textos que são importantíssimos, porque eles permanecem muito atuais. Obviamente que eles não permanecem muito atuais como estratégia militar, ou permanecem muito atuais como situação geopolítica, mas como método de análise, sabe? É uma aula de materialismo, uma aula de análise o que Engels nos brinda nesse texto. Ele vai escrever sobre questões de organização, sobre questões de armamento, sobre a evolução da arte da guerra. Sobre a evolução da arte da guerra é assustador. O Engels ele tem um texto numa enciclopédia estadunidense, que está lá também na nossa coletânea, que ele começa o texto na antiguidade. Quando eu fui traduzir esse texto me deu um trabalho gigantesco, porque assim, ele citou Asclepiodotos. Eu falei, beleza, vou pegar. Eu sou formado em latim, né? Eu sou formado em letras clássicas, latim e grego clássico. Eu falei, beleza, vou pegar o Asclepiodotos e vou ver, porque eu truquei. Falei, não é possível, o cara em 1800 sabia isso tudo, tal. Sabia. Tudo certo, tudo certo. E assim, ele vai desde a falange hoplítica até o que estava acontecendo ontem, sabe? Então, assim, é um conhecimento esmagador, inenarrável, enciclopédico, mas fica principalmente para nós, né, a importância da forma como se dá a análise. Né? Ele também, da mesma forma, fez algumas previsões muito proféticas sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre a Guerra Futura, que batem direto com a realidade. Em seus escritos anônimos sobre a situação militar no oeste e no sudoeste da Europa, Engels traçou um plano que 45 anos depois receberia o nome de Plano Schlieffen. Né? Ele mostrou que, por tal plano, a Alemanha seria condenada ao fracasso se ela seguisse este plano em uma guerra contra a França. O Schlieffen não sabia que o Engels tinha escrito isso. O Schlieffen fez exatamente o que o Engels falou que deveria se fazer se quisesse fracassar, e fracassou. Então, assim, de certa forma, como Clausewitz, a quem o Engels tinha em grande estima, ele não procurou elaborar um sistema completo, uma doutrina abrangente da guerra, mas sim comentar sobre a guerra e as situações reais nas condições concretas das totalidades no seu desenvolvimento. Né? Inclusive, como poderia ter sido Engels tentado fazer algum tipo de sistematização da doutrina militar, quando o que ele mais dizia e mais enfatizava era exatamente que a aceleração vertiginosa do progresso da tecnologia militar já vinha produzindo armamentos que estavam desatualizados antes de ser mesmo lançados. Ele mostrava a um só tempo que a questão militar ela não é de forma nenhuma separada do resto das coisas, muito mais pelo contrário. Não tem como algo ser mais imbrincado no tecido da sociedade do que as questões militares no plano internacional. Né? E o Engels queria mostrar isso exatamente para mostrar o que subjazia ali embaixo. Né? Qual que era a doença, qual que era esse capitalismo portador de doença e como e quem seriam os últimos, em última instância, aqueles que verdadeiramente sofreriam. Ou seja, as massas trabalhadoras e como que elas poderiam se organizar contra isso. Se tem algo que é permanente em todo e qualquer trabalho militar do Engels, é exatamente isso. A ideia do Engels é mostrar como deve ser politicamente a tática a ser adotada a partir do que a realidade material mostra. Né? E o Engels conseguia fazer isso com muita facilidade. O principal interesse no pensamento do Engels sobre a guerra deve ser vislumbrado no tratamento dado aos problemas candentes para o movimento de trabalhadores em relação às guerras. Qual deve ser a atitude tomada em relação às guerras não revolucionárias? Quais as articulações entre guerra e revolução? Qual a possibilidade de uma estratégia para a revolução que não fosse necessariamente dependente da guerra? É precisamente esse foco que torna Engels, como teórico da guerra e estrategista da revolução socialista, tão atual. De igual maneira, foi nesse sentido que seu pensamento sobre guerra e revolução antecipou diversas questões do século XX e provavelmente continuará a manter sua relevância e sua atualidade ainda por muito tempo. Eu falei há pouco tempo atrás ali do GIAP, né? Essa ideia, por exemplo, do armamento das massas populares, o Engels defende ela desde sempre. Tem um texto que era um texto inédito, que não é mais inédito, a gente traduziu ele, que é o Kann Europa berusten, né? Pode a Europa se desarmar, que a primeiro momento, e esse texto é fascinante, eu vou fechar a minha participação aqui praticamente falando desse texto, porque esse texto é muito legal, muito interessante,
E é um texto muito pouco conhecido, que a gente acabou de traduzir ele. Inclusive, nessa Germinal que eu publiquei isso, eu antecipei, se eu não me engano, foi esse texto, uma tradução inédita. Qual que é a ideia do Engels? O Engels está propondo, né, um desarmamento coletivo e o término dos exércitos permanentes no teatro europeu. E ele manda isso para o Reichstag, né, um equivalente a uma Câmara alemã, para ser debatido. E aí as pessoas falam assim, nossa, mas então Engels era um pacifista, mas Engels não... Tal. Não, mas pelo contrário. O que o Engels fala? O Engels, primeiro, ele quer mostrar como que os gastos militares sobrepujam e muito a necessidade real de gastos militares e como que exatamente esta quantidade a mais é retirada precisamente do grosso da população, dos trabalhadores. Então, a primeira função do texto do Engels é propagandística, é mostrar de fato o que estava acontecendo, como que essa corrida armamentista se dava, qual era o custo dessa corrida armamentista numa sociedade de recursos finitos, de onde que isso era tirado e para quem faltava. Para além disso, ele faz uma proposta que é a um só tempo, uma proposta que se passar e o povo aderir, maravilha, deu tudo certo. Se não passar e não aderir, já fica a dica para o trabalhador de como que a gente tem que fazer as coisas. Qual que é a proposta do Engels? É a substituição do exército permanente pago pelo armamento de milícias populares, o armamento do povo, né? Essa ideia de um exército popular vai ser uma ideia que vai ser extremamente cara a toda a luta anticolonialista do século XX inteiro e do século XXI que continua. Acabou de ser deflagrada, não tem 2 meses, acabou de ser deflagrada, não tem 2 meses, uma nova guerra popular. Aonde? Em Myanmar. Qual que é a ideia do exército popular de Myanmar? Armar o povo para conduzir uma revolução. Né? O que Giap fez, o que Judé fez, o que Amilcar Cabral fez, o que Samora Machel fez, o que Burkina Faso, sabe? Então, assim, a gente vê um germe lá atrás na obra engeliana que vai permanecer. Pra vocês terem ideia, o Engels, ele chegava a dar números, ele falava assim, olha, primeiro ele falou assim, provavelmente perecerão de 8 a 10 milhões de pessoas, depois ele falou, não, deve dar mais por causa dos últimos avanços militares, de 10 a 15 milhões. Tá certo. Falou, as nações vão entrar em conflito e esse conflito vai fazer com que a gente tenha esmagadoras perdas em vários lugares, como, por exemplo, na Rússia. Então é provável que tenha uma revolução na Rússia. Vocês falam em 1896. Tá? Então, assim, 1886. A gente tem milhões de coisas que o Engels fala que são espetaculares sobre a concepção da guerra. Né? E o Engels ele era tão profícuo no seu conhecimento sobre a guerra que ele muitas vezes era confundido por general. Né? Esse epíteto, o general de Marx, ele não vem do nada. Né? Quando o Engels escreve o Pó e o Reno, que é um texto clássico que a gente traduziu, e depois Savoia nesse Reno, que é outro texto clássico, menos famoso do que o Pó e o Reno, também inédito que a gente traduziu, ele faz uma análise militar tão profunda, tão arguta, e ele publicou esse texto anonimamente. A ideia deles é que o texto fosse publicado apocrifamente. Você tem uma carta do Marx para o Engels falando assim, não, vamos publicar o texto apocrifamente, e depois, na segunda edição, a gente coloca o seu nome, e vai ser uma grande vitória para o nosso partido. E deu certo. Eles publicaram o texto apocrifamente. O texto rodou a Prússia, causou uma discussão violenta entre o generalato prussiano, e cada general apontava para o grupo rival e falava, foi fulano que escreveu isso aí, não, foi ciclano que escreveu isso aí, não, foi fulano que escreveu isso aí, quem tinha escrito isso aí? O comunista safado do nosso querido Friedrich Engels. Tá? Deixa eu voltar aqui no texto, só para eu fazer uma situação que eu acho que é interessante aqui, para a gente poder falar aqui, que eu acho que é bem legal. Tá? Deixa eu só ver se é essa aqui. Eu acho que é aqui, ó.
Em suma, haverá... Essa aqui é 1886, uma carta para o Bebel, para o Augusto Bebel, que ele manda em 86. Em suma, haverá o caos, cujo único resultado certo será uma carnificina em massa em uma escala até então sem precedentes. O esgotamento de toda a Europa em grau até então sem precedente e, finalmente, o colapso completo do antigo sistema. Isso é Engels falando que em até 15 anos ocorreria uma guerra mundial. Uma vitória imediata para nós só poderia ser produzida por uma revolução na França. Uma revolução na Alemanha após uma derrota seria de uso único se isso levasse à paz com a França. O melhor de tudo seria uma revolução russa, que, no entanto, só pode ser esperada após severas derrotas infligidas ao exército russo. Isso é certo, uma guerra iria, acima de tudo, retardar nosso movimento em toda a Europa, interrompê-lo completamente em muitos países, incitar o chauvinismo e a xenofobia e nos deixar com a certa perspectiva, entre muitas outras incertas, de ter de começar tudo de novo depois da guerra, embora em bases mais favoráveis do que hoje. Isso é Engels escrevendo sobre a possibilidade de uma Primeira Guerra Mundial 15 anos antes dela ocorrer e acertando basicamente tudo, né? Então, assim, a gente vê como que Engels tinha a capacidade muito grande, né, de ver além por causa do seu materialismo, por causa do método que ele vai colocar, né? Para finalizar aqui, né, a gente tem que pensar o seguinte: se o Partido dos Trabalhadores ele fosse querer ter uma perspectiva independente sobre a política, era necessário que ele tivesse uma perspectiva independente sobre a guerra. Esse foi o projeto que o Engels conduziu de forma espetacular desde 1848, por meio da análise da inter-relação entre os vários impérios europeus e a posição do movimento dos trabalhadores neste, né? Em ensaios como Poi o Reno, por exemplo, ele faz tudo ao seu alcance para minar os argumentos dos militaristas, montando uma crítica desses argumentos. Isso é feito ao mesmo tempo em que ele articulava uma estratégia paralela para o movimento operário. Em um registro diferente, nos ensaios que ele escreve para os socialistas e para a audiência da classe trabalhadora sobre esse assunto, ele viu a participação em eleições parlamentares, junto com o apoio ao alistamento universal, como dois lados de uma luta, da mesma luta ampla, para lançar as bases para o desafio proletário ao poder do Estado, que Lenin também articularia na Rússia 2 décadas depois de sua morte. O Engels foi esse homem dessa erudição enciclopédica, né, que, como eu disse, cita de Asclepiodotos e Eliano até a análise da recém-terminada Guerra Civil Estadunidense, que, inclusive, o editorial Aetia, né, que escreve, eu estou pronunciando com pronúncia de latim castrense aqui, lançou, né, os textos do Marx e do Engels sobre a Guerra Civil Estadunidense, que é espetacular. Né, mas muito mais do que esse rol taxativo de fontes ou das efemérides que vai ter nos escritos do Engels, o que vai render a Engels um nome no panteão desses grandes estrategistas e analistas da história militar, como eu disse o tempo todo, é o seu método. Né, fosse na eclosão dos conflitos locais, na análise das totalidades do movimento real, o que vai pautar a obra engeliana militar e política, porque elas são uma obra só, é o horizonte científico do socialismo e como instrumentalizar essa materialidade da praxis para a consecução da revolução proletária. Com isso, eu termino minha fala aqui e agradeço a paciência de todos que me ouviram. Excelente, João. Muito boa exposição, cheia de informações e uma interpretação sobre a obra Engels, a importante obra militar de Engels, muito fiel. Né? Eu estudo, ainda que muito menos que o João, a obra militar do Engels, faço coro aí ao que o João falou. Bom, eu vou passar aqui algumas perguntas que estão no chat para que o João comente. Eu tenho também uma pergunta a fazer, só que eu vou deixar o pessoal aqui falar. Se der tempo depois, eu falo também. Só quero fazer um breve comentário antes, né? O João comentou sobre a alcunha de Engels, de general, né? Algumas biografias do próprio Marx dizem que os seus filhos, né, suas filhas, quando o Engels chegava, eles diziam, o general chegou. Era um apelido, assim,
de cunho familiar e também político no movimento operário em geral, né? Dado melhor, o tamanho do conhecimento do Frederick Engels sobre temas militares e a guerra. Né? O João falou, mas não mencionou diretamente que também Engels era conhecido como Aristóteles do movimento operário, dado o gigantesco conhecimento que esse cara tinha em vários temas. Né? O João cita aí alguns desses conhecimentos. Né? Então, acho que a gente pode ter uma terceira alcunha, né, João? Profeta, como você aí menciona as suas previsões sobre a Guerra Mundial, a Revolução na Rússia, muito bem elaborado. Né? Pois bem, vamos aqui ao chat, as perguntas já estão chegando e o pessoal fica à vontade aí para perguntar e comentar. Né? Vou começar aqui. Tinha uma pergunta anterior, que acho que se perdeu aqui no meio dos comentários, então, se puder fazer novamente, eu agradeço. Né? Vamos lá, João. O Samuel diz o seguinte, uma dúvida. Tendo em vista a informação do desejo de Engels de armar a população e provocar uma revolução social, como se dava a relação dele com os anarquistas? Uhum. Essa é a primeira pergunta. A outra é mais um pedido aqui de informação, talvez. Para além do GIAP, quais outros revolucionários deixam evidente essa influência militar de Engels? Beleza. São duas perguntas. Eu vou aproveitar e vou fazer a minha, então, João. Vamos fazer um bloco de 3, tá? Beleza. E aí vamos ver se depois o pessoal se anima para falar mais. Bom, você disse que o método é importante, em Engels, talvez o mais importante para a atualidade, seja esse método que ele emprega, se utiliza para essas análises, esses comentários que ele faz, os textos sobre temas militares, tática, estratégia, guerra em geral. Né? Eu fiquei pensando, já, na verdade penso isso há um tempo, isso não aparece muito claramente no texto dele sobre o Estado, a origem, a família. Eu não sei se você concorda, a origem da família, da propriedade privada e do Estado. Porque, veja, se ele está falando ali nos seus escritos militares, e essa é uma interpretação minha, que é que as forças produtivas avançadas vão dotar as grandes potências capitalistas, os estados industrialmente avançados, de um poder militar maior. E esse poder é materializado no exército, nas forças de segurança. Então, quanto maior o desenvolvimento capitalista de certos países, mais forte em capacidade militar seriam as grandes potências. E quando ele fala, ele dita o segundo e terceiro volume do Capital, ele tem conhecimento da lógica da acumulação de capital, isso é quase evidente que essa lógica, com esse desenvolvimento das forças produtivas e do aparato militar do exército, geraria uma guerra mundial, como ele mesmo cita nas palavras do João. Né? E a sua concepção de Estado? Você entende que isso aparece ali de uma maneira tímida, não aparece, né? Enfim, uma relação, talvez você possa fazer, entre a concepção dele de Estado, que aparece aí no livro que eu citei, e os seus temas militares. Né? Perfeito. Bom, temos aí então 3 perguntas, estamos aí com 57 minutos de transmissão, acho que podemos conversar mais um pouco aí vamos ver se o pessoal se anima aí no chat, como eu disse, façam perguntas, comentários, e eu repasso aqui ao nosso querido convidado, João Carvalho. Tá bom, João? Perfeito. Eu vou começar, então, pela do Samuel. O Samuel perguntou, tendo em vista a informação do desejo de Engels de armar a população e provocar uma revolução social, como se dava a relação dele com os anarquistas. Caso o Samuel tenha interesse em entrar nos pormenores disso, os textos da Primeira Internacional, que tem a grande ruptura com os anarquistas, eles são todos disponibilizados online, no marxist.org, você tem a esmagadora maioria deles. E caso você não ache eles no marxist.org, eu estou tentando achar aqui. Você tem este excelente livro aqui,
tá? Trabalhadores Univos, tá? Que é uma coletânea inédita de documentos históricos, que tem texto do Engels, tem vários outros textos, né, que falam sobre a Primeira Internacional também. Caso você tenha interesse de entrar na história das internacionais com ainda mais força, eu te recomendo os 4 volumes do Foster, que foram traduzidos para português. Agora eu vi que na câmera eu quase não consegui colocar o negócio. Deixa eu voltar aqui para ver onde que eu coloco. Aqui. Este livro aqui. Tá? Saiu pela Boitempo, talvez esteja na festa do livro da USP, talvez seja uma boa oportunidade. Um que eu te garanto que está com o descontaço de 50% é os da Nova Cultura, do William A. Foster. Saiu os 4 volumes do Foster, da história das 3 internacionais, que vai entrar dentro disso. O problema do Engels com os anarquistas, que vai ser o mesmo problema do Marx com os anarquistas, não é uma questão do antes ou do durante da Revolução, é muito mais uma questão do após a Revolução, método de organização, como se enxerga a transição, como se enxerga a concepção de Estado. São questões teóricas de fundo que são muito mais fortes, que afastam esses 2 movimentos, tá? E isso já vai acontecer sobre a égide da Primeira Internacional. Então, a relação deles é essa, uma relação de afastamento, um afastamento político que se dá por um embate político porque as teorias, de fato, discrepam muito. Eu sou marxista, então, se você perguntar para um marxista quem que ele acha que está certo, é óbvio que eu vou falar para você que o Marx e o Engels estão certos de cima e embaixo. Mas se você não é marxista e é anarquista, ou se você não conhece os 2, recomendo que você leia, tá? Porque o que vai mudar muito é essa concepção de como será a organização da sociedade, como será essa derrocada do Estado, o que será esse day after. E vai ser isso que, no primeiro momento, vai causar a briga gigantesca que tem na Primeira Internacional. Briga essa que, além de tudo, é uma delícia de ler. Tá? Os documentos da própria Internacional são espetaculares, porque é um momento quinta série total. O Bakunin cria milhões de organizações para ter mais voto, briga com Marx no negócio. Para além de tudo, ainda é divertido. São textos que são divertidos, então recomendo os textos nesse sentido também. Mas é uma questão de fundo, e é uma questão de fundo que ela é intransponível. Tá? E por ser uma questão de fundo intransponível, ela não pode ter uma solução de continuidade para além de um certo ponto. Então, alguns momentos de aliança tática são possíveis, mas alianças definitivas não serão possíveis, exatamente porque se discrepa numa questão de fundo, apesar de se ter um horizonte que até certo ponto é comum. Espero que tenha te elucidado um pouco. O Christopher perguntou para além do GIAP, né? Porque eu citei o GIAP duas vezes. Eu cito muito o GIAP porque eu estou falando especificamente de obra militar do Engels, e o GIAP também foi um grande estrategista militar, com grandes textos publicados sobre estratégia militar. A Nova Cultura também tem os textos do GIAP. Se você tiver interesse de ler os textos do GIAP em português, eles foram publicados pela Nova Cultura. Muito ironicamente, existe uma única biografia que fala do GIAP em português, e é da Bibliex. É da editora do Exército, né? Então, assim, às vezes eles leem muito mais os nossos do que nós lemos os deles, e às vezes a gente tem que abrir o olho também porque que eles estão publicando, porque apesar do liberalismo assustador, tem muita informação e muita fonte ali que é muito importante. Para além dessa, ainda recomendo as memórias do Marechal Zhukov, né, que foi importantíssimo na Grande Guerra Patriótica, a Segunda Guerra Mundial. Os dois volumes do livro de memórias do Zhukov estão publicados no Brasil pela Biblioteca do Exército. Para além do GIAP, Fanon. Pega Condenados da Terra e lê Fanon falando de violência revolucionária. Aquilo é Engels puro. Purinho. Engels puro influenciado por Mao, porque Fanon era um grande leitor de Mao, então entra muito Engels em Fanon via Mao. Quando a gente faz uma análise da biblioteca de Fanon, a gente vê que Fanon tinha muito mais livros do Mao do que do Marx, do Engels e do Lenin. Mas aquilo que ele está falando sobre violência revolucionária, aquilo é Engels sem tirar nem pôr. Então Fanon é um outro grande exemplo de intelectual que se baseia nisso. Judé é um terceiro exemplo. Qual que é o problema de Judé? Pouca gente lê francês no Brasil, quanto menos mandarim. Né? Então, assim, as obras originais do Judé estão em mandarim.
muito difícil de ler as obras originais do Judé em mandarim. A melhor tradução que a gente tem das obras do Judé, eu vou até, com licença, Mal, vou até pegar aqui para mostrar para vocês. São esses dois calhamaços aqui. Deixa eu ver onde que a câmera vai, não é do lado de cá. Aqui, ó. Tá vendo esses dois calhamações aqui? Isso aqui é de 1900 e lá vai cafunga, né? Que a Agnes Smedley, que viveu um tempo na China, traduziu Memórias do Judé, falando da Grande Guerra, da Guerra Civil, da Guerra Popular Prolongada chinesa pela sua independência. Tá? Esse texto é espetacular, mas não tem tradução em português, ele é difícil de achar e tem ele em francês. O Judé é outro cara que também se baseia muito nas obras militares do Engels para poder falar. Indiretamente, foi muito importante para Lenin, foi muito importante para Stalin, foi muito importante para Trotsky. Todas as pessoas que lidaram diretamente com guerra eram leitores de Engels. Quando a gente pensa no que foi a Guerra Civil Russa, quando a gente pensa no que foi a Grande Guerra Patriótica, muitos dos escritos que ali estavam do Engels foram usados por essas pessoas, e as pessoas citam esses escritos. Não só os grandes líderes políticos, mas também os líderes militares. Você pega, por exemplo, uma coisa assim que é uma loucura da gente pensar da distância no tempo, no espaço e na funcionalidade. Mas, por exemplo, o Galavko, que foi um almirante muito importante da Batalha do Ártico. Ninguém conhece a Batalha do Ártico, ninguém consegue nem apontar onde foi essa porra no mapa. Mas foi uma coisa muito importante, foi o único lugar onde no começo da guerra, da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha não entrou para dentro da Rússia com muita facilidade nos 6 primeiros meses. Quem segurou eles ali naquela região foi um grupo de pessoas, obviamente, mas comandado por um cara chamado Arseny Galavko. E o Galavko é um cara que cita Engels a cada 3 páginas do livro de memórias dele. Tá? Então, assim, para essas lutas todas que ocorreram a posteriori, esses são textos que foram muito lidos e continuam sendo muito lidos. Muitas vezes esses textos não são muito lidos por nós. Nós abandonamos muito o estudo dessa área militar. Nós, de forma difusa, porque nem todos. Né? Se a gente for pensar, grandes escritores brasileiros, Nelson Werneck Sodré, Moniz Bandeira, Pedro Pomar, vários desses continuavam lendo Engels, continuavam lendo a tradição de escritos militares que a gente tem dentro do nosso campo do marxismo revolucionário e continuaram a produzir sobre isso, inclusive para as nossas situações, para as coisas que aconteceram com a gente. Então, assim, na verdade, são textos que permeiam, são textos que ecoam em vários outros autores, alguns de forma muito direta, outros de forma indireta, mas que continuam muito importantes. Passando para a pergunta do Caio. Caio falou uma coisa muito en passant, mas que é uma das maiores contribuições do Engels para a humanidade. Sem Engels não teria Capital Volume 3. Volume 2, tudo bem. Não teria também, porque ele ajudou a editar e tudo bem, mas o volume 2 já estava quase todo escrito. O volume 2 ele já tinha uma estrutura. O volume 3 era um bando de caderno, um bando de anotação, um bando de coisa solta, que quem deu aquilo, quem transformou aquilo num livro coeso, que faz sentido dentro de um livro inteiro, foi Engels. Quem diz isso não é o João que está dizendo isso aqui, quem diz isso é Riazanov. Né? Então, assim, você pegar as pessoas que primeiro foram estudar como grandes biógrafos, né, de Marx e Engels, cara que fez a primeira Marx, Engels, Gesamthausgabe, ou seja, a primeira obra completa deles, falava que se não fosse o Engels, não teria o volume 3 Capital. Só isso já era o bastante para o homem ser laudado o resto da eternidade, né? Porque, ainda mais para nós, né, nessa condição semicolonial que a gente vive, entender o que é renda fundiária da terra é um negócio que ajuda bastante. Inclusive, recomendo muito. As pessoas, muitas vezes, leem o volume 1 e falam assim, deu. Né? Não façam isso, jovens. Lê o trem todo. Principalmente, leia o volume 3. O volume 3 é importante demais. E o volume 3 foi organizado pelo Engels. Né? Em relação a essa concepção de Estado, né, o Engels ele não vai chegar a se debruçar e fazer isso de uma forma tão pormenorizada como o Lenin vai fazer 20 anos depois.
A gente não precisa esperar da obra engeliana uma concepção de Estado tão bem feita, tão bem acabada, tão completa como da obra leniniana. O Lenin fez isso muito melhor do que o Engels. Se dedicou muito mais sobre isso. Mas o Engels faz isso também, e eu acho que mais até do que no A Origem, que ele ali está muito mais preocupado, né, com essa gênese. Essa preocupação desse pós, ela vem mais no anti-Dühring, naquilo que depois vai virar o do socialismo científico, do socialismo utópico ao socialismo científico, que é um pedaço do anti-Dühring que é tão importante, aquele pedaço, era tão lido, tão discutido, que as pessoas viravam para ele e falaram assim, pelo amor de Deus, publica esse trem separado como um panfleto para a gente poder espalhar. E foi um dos panfletos do Engels que mais tiveram publicações e que mais tiveram repercussão e que mais tiveram tiragens em línguas diferentes. Esse é um livro que são 2 capítulos e meio, 3 do anti-Dühring misturado com as outras coisas, e que em 6 meses ele estava traduzido em 7 línguas diferentes e tendo segunda, terceira, quarta publicação. Então, assim, esse sim é um texto que espalhou localmente, né? É um texto super barato, inclusive, assim, se alguém, quem quiser, tem no marxist.org em português, super fácil de ver, é só procurar, mas quem tiver o interesse de ter o livrinho na mão e pegar, Edioro publicou esse texto há pouco tempo atrás, e é uma publicação boa, é uma publicação super barata, ele é um texto pequeno, e ali sim o Engels começa a desenvolver um pouco mais, durante o anti-Dühring também em outros textos ele desenvolve um pouco mais, que é essa ideia de que a revolução mata o Estado burguês como ele era, mas ainda existe um período de um Florowitz daquilo que vai ser o novo Estado, essa transição do socialismo. O Engels já vai falar dessa transição, mas vai falar dessa transição sobre novas bases. Por quê? Porque ele vai pensar não só naquilo que ele está escrevendo de teoria, mas ele tem a experiência prática da Comuna de Paris. A experiência prática da Comuna de Paris, ela é fundamental. Fundamental. Por quê? Porque ela mostra alguns limites e alguns erros. Então a gente tenta errar diferente, né? Mais do que tentar acertar, a ideia é sempre errar diferente, porque assim, se a gente cometeu o mesmo erro que já foi cometido por um exemplo histórico que a gente teve do lado que a gente estudou, aí é burrice demais da nossa parte. Então o Engels ali, eu acho que mais no anti-Dühring, né, e principalmente nesse parte que depois vai ser publicado como esse livro, ele desenvolve mais do que propriamente no A Origem, né? Eu tomei a liberdade de voltar para trás, que você falou assim, teve uma pergunta que sumiu do chat, some aqui no StreamYard, porque o StreamYard vai comendo as mensagens à medida que vai chegando mensagem demais, né? Mas tem, se eu não me engano, foi o Andrew que perguntou. Ela foi feita de novo aqui. Eu vou emendar aqui no próximo bloco, pode ser? Não pode emendar. Então a gente já tem 4 ou 5 perguntas aqui no chat, então eu vou fazê-las e vou encerrar, tá? Para você já ir comentando as perguntas e para o final, né? Vamos lá mais uma vez aqui ao chat. O Rogério pergunta, ele faz 2 perguntas na verdade, né? No senso comum, a função do militar está associada à questão de soberania e defesa da cidadania. No entanto, por questões históricas específicas, as Forças Armadas do Brasil apresentam um perfil golpista? Eu acho que ele quis fazer uma afirmação, na verdade, na pergunta. Então, aí ele volta assim. Esse perfil golpista é contra a soberania e defesa da cidadania do próprio povo. O Estado capitalista fazendo o que ele faz de melhor, né? Ou seja, o inimigo interno é o povo. Aí vem a pergunta de fato. Como você percebe esse tipo de perfil em relação à obra sobre militares de Engels? O perfil do militar, o perfil golpista, né, contra revolucionário, antipopular. Né? Acho que vai nesse sentido aqui o Rogério. Né? O Andrew, aí como você já tinha captado, né? O Andrew pergunta o seguinte: como você enxerga a crítica mais positivista ao método do materialismo histórico sobre a questão das evidências? É uma questão aí mais de método, né, do Andrew. Michele, né, terceira pergunta. Camarada, pode-se atrelar a mudança
de percepção de Marx e Engels em relação à guerra enquanto oportunidade, entrave para a revolução, depois de 1870, a ascensão do chauvinismo, né? E aí o Arthur, por fim, pergunta: experiências de guerras populares, de libertação nacional, como a Coreia Popular, né, e o Vietnã, apresentam influências diretas de Engels em táticas de organização? Então, com essas... o Rogério complementa aqui, ó, só para fechar então, né? Como as atuais concepções de guerra híbrida podem ser interpretadas a partir de Engels sobre militares, né? Sobre os estudos militares de Engels. Essa é uma questão importante do Rogério aqui. Então, eu encerro, tá, João? Aí são Perfeito. 4, 5 perguntas, você fica à vontade. E aí depois a gente encerra a transmissão, você já pode se despedir aí como você quiser fazer, tá bom? Não, perfeito. Eu vou começar pela do Rogério, que ela também é a mais longa, né? Ela tem várias partes aqui. E eu vou começar por uma citação do próprio Engels, que é bem interessante. Esse é do Kann Europa berüsten, tá? Do Pode a Europa se desarmar. Eu simplesmente procuro estabelecer que, de um ponto de vista puramente militar, não há barreiras para impedir a abolição gradual de exércitos permanentes, e que se esses exércitos são mantidos é por razões políticas e não militares, que, em uma palavra, os exércitos têm a intenção de proteger não tanto contra o inimigo externo, mas contra o interno. Você vê que menino Engels concorda com o Rogério de cima e embaixo, né, e o próprio Engels já havia dito isso, né, bem antes de nós todos sequer sonharmos em estar vivos. O que eu acho que isso pode dizer? Né? Que as questões históricas específicas não são das Forças Armadas do Brasil. As questões históricas específicas são de Forças Armadas sob a égide do capitalismo. A gente tem que entender o que a infraestrutura provoca na superestrutura. As Forças Armadas são a manifestação superestrutural da infraestrutura que está organizando essa sociedade. Enquanto a infraestrutura for esta, as Forças Armadas serão aquelas. Isso é, em última instância, aquilo que a gente pode entender. Mais ainda, quando a gente fala desse nosso capitalismo tardio de uma nação que é uma semicolônia extremamente dependente, que teve uma independência para inglês ver, que é totalmente falsa e real. Né? Então, quando a gente pensa nisso, a gente vê que o buraco é muito mais embaixo. Ligando isso com as questões de guerra híbrida, eu participei de um curso na Expressão Popular, que a gente falava muito de guerra híbrida lá, tem uma palestra minha nesse curso, depois eu vou dar um jeito de publicar isso no Twitter ou no meu canal de YouTube, e lá a gente já teve uma discussão muito grande sobre isso, mas eu acho que vale a pena trazer a baila aqui para a gente só lembrar um detalhe. Nossas Forças Armadas se formam intelectualmente nas escolas das Américas dos Estados Unidos desde a década de 50. Durante a ditadura brasileira, quem veio para ensinar aos nossos torturadores as técnicas de tortura foram os generais franceses que tinham perdido na Indochina e na Argélia. Isso é o capitalismo funcionando da forma que ele funciona. Né? Então, enquanto a gente tiver forças armadas supostamente brasileiras, que são formadas ideologicamente pelos Estados Unidos, pela França, que veem como seu inimigo, ou inimigo interno, lê-se o seu próprio povo, e que lutam e aprendem para manter este povo cativo aos interesses internacionais, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Qual que é a possibilidade? Eu, como marxista, como revolucionário, acredito que a única possibilidade de ruptura é a ruptura revolucionária. É a ruptura revolucionária por meio da violência revolucionária. Nesse ponto, eu não poderia ser mais engeliano. Então, acho que isso é uma discussão. Por isso que eu acho que é tão importante a gente trazer à baila essa discussão. Quando a gente fala aqui de história militar, a gente não quer discutir em que ano que o obus se tornou melhor porque ele partiu de ter um tiro de culatra.
né? Não é esse tipo de efeméride pequena que a gente quer trazer. A gente quer mostrar que o pano de fundo é muito maior do que esse. E que se a gente não se apropriar também dessa discussão, se a gente não tiver uma crítica construída sobre isso, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Né? É a questão das armas da crítica e as críticas das armas. A gente precisa de ter um para ter o outro. E eu acho que o Engels é uma excelente porta de entrada para a gente poder entrar nisso. Né? Deixa eu voltar aqui nas perguntas para poder caminhar. Andrew, como você enxerga a crítica mais positivista ao método do materialismo histórico sobre a questão das evidências? Eu não sei se eu estou interpretando como você interpreta o que você está chamando por positivista e o que você está dizendo de evidências. Eu estou partindo do pressuposto que você está chamando de positivista a crítica que vai ser baseada na história, numa historiografia, numa formulação de pensamento que nasce com o século das luzes e que vai se manter no liberalismo, e que você está chamando de evidências ou socialismo real. É o que eu estou entendendo da sua pergunta. Caso não seja e eu responder algo completamente diferente do que você quis me perguntar, você me manda depois a pergunta por DM, eu te respondo com calma. Se for isso, a gente tem que entender que isso parte de um falseamento, né? Para além da guerra, existe também a guerra cultural, existe uma guerra ideológica, existe um falseamento da realidade. Muitas vezes a gente tem uma facilidade enorme de se aperceber desse falseamento para a nossa realidade interna e uma dificuldade gigantesca de se aperceber desse falseamento na longa duração histórica e nas realidades que nos cercam exteriormente. O Caio, que é professor de Relações Internacionais, ele basicamente ensina as pessoas a se aperceberem disso. Né? E muitas vezes as pessoas não têm. Então, assim, é muito fácil para a gente, às vezes, ver uma coisa absurda que o Bolsonaro faz aparecer numa Folha de São Paulo e falar, meu Deus do céu, isso é mentira, esse maluco é louco, tal, não sei o quê. Em compensação, muitas vezes a gente compra midiaticamente mentiras tão absurdas quantas que são vendidas, sabe? Assim, Mao Zedong matou 12 trilhões de pessoas de fome. Por quê? Porque ele adorava ver gente morrer de fome. Stalin era um demônio que saía voando sobre as aldeias tacando fogo. Sabe? Esse tipo de construção que é feita são construções que são mentirosas. Vou dar um exemplo muito claro. Pandemia. A gente cresceu na década de 90, na década de 2000, na década de 2010, com vários filmes da indústria hollywoodiana sobre pandemia. O que acontecia numa pandemia qualquer? Um médico americano com um lindo jaleco branco tirava seu óculos e falava, pandemia? Não no meu turno. E em 5 minutos resolvia a pandemia. O que a gente vê na prática é que o pior resultado do planeta é o estadunidense, proximamente chegando dele o brasileiro e o indiano, que são nações que estão sob a égide do capitalismo fascista ou proto-fascista mais nojento possível. A gente vê o que é propaganda aí, a gente vê o que é essa enganação aí. A gente vê filme de guerra, que a gente é retroalimentado com filme de guerra desde que a gente é menino, e esses filmes de guerra acontecem desde o final da guerra. O que a gente vê do filme de guerra? O soldado americano chega lá e resolve tudo. A Rússia nem existe, o russo nem fez nada. Quando a gente vai estudar o que foi a realidade da Segunda Grande Guerra, a gente vê uma coisa muito diferente. A gente vê, por exemplo, mitos sendo alavancados sobre uma fome, a fome de fato ocorreu na Ucrânia como se ela fosse feita para matar os ucranianos. Ninguém fala, por exemplo, da fome de 1921, 22, que aconteceu na Rússia, que matou 6 ou 7 vezes mais gente, que foi causada pela intervenção de 8 nações imperialistas, com mais 4 coleguinhas que entraram lá, que não tinham declarado guerra direto, para massacrar a revolução do povo russo que estava tentando ser livre. Isso ninguém fala. Então, assim, a gente tem que pensar o que são, de fato, essas evidências. Porque as evidências materiais nos mostram o quê? Nos mostram uma redistribuição de renda, nos mostra garantia de saúde, garantia de alimentação, garantia de educação, e tudo isso, uma construção contra o mundo. Porque quando você tem um lugar que tem uma revolução, a primeira coisa que acontece é bloqueio global, a primeira coisa que acontece é ameaça militar, a primeira coisa que acontece é bloqueio econômico. E essas pessoas têm que... Todo mundo ama o revolucionário. O revolucionário é lindo, ele usa uma boina bonita, ele tem arma, ele tá todo sujo, ele é um fudido, às vezes não tem nem sapato.
Todo mundo adora ver o revolucionário, mas no outro dia de manhã, esse cara tem que ser o construtor daquela sociedade. Ele tem que ser o dirigente, ele tem que ser o construtor, ele tem que ser o professor, ele tem que ser o pedagogo, tem que ser o que quer que seja. E essa construção é feita contra um sistema que está lutando para que aquela construção não aconteça. Então, eu acho que vai nesse sentido. Espero ter respondido a sua pergunta. Se não tiver, me manda depois de uma forma mais clara, porque para mim não ficou tão claro assim. Desculpa. E espero que tenha ido. Michele. Camarada, pode-se atrelar a mudança da percepção de Marx e Engels em relação à guerra enquanto oportunidade de entrave para a relação depois de 1800, a ascensão do chauvinismo? Sim e não. Como que acontece, né? Essa mudança se dá muito mais pela mudança do próprio capitalismo que eles estavam vivendo ali no começo da sua fase imperialista mais brutal, no começo da conglomeração dos capitais financeiros, bancários, econômicos ali, que eles estavam vivendo em primeira pessoa e que o Lenin, por exemplo, vai conseguir analisar isso de uma forma muito mais arguta, até por causa do pequeno afastamento histórico que ele tinha dali. Né? Então não era simplesmente que estava tendo uma onda nacionalista. Nacionalismos, chauvinismos, né? Vamos entender que a gente tem diferentes nacionalismos. A gente tem nacionalismos que são nacionalismos de esquerda, nacionalismos que pregam uma liberdade universal, que prega que aquela nação se liberte da sua colonialidade e se insira num mundo de nações libertadas e ajude outras nações a se libertar. Fanon, quando fala da nação argelina, ou Samora Machel, quando está falando, ou Tomás Sankara, quando está falando, são, entre aspas, nacionalistas, estão falando da sua nação, estão lutando pela vivência da sua nação, mas é muito diferente desse nacionalismo chauvinista, onde se vê uma guerra de todos contra todos, né, e a nação, para poder sobreviver, ela sobrevive matando outras nações. Esse tipo de nacionalismo chauvinista, ele teve em vários lugares, inclusive teve uma onda muito maior na década de 50 na Europa do que a gente tinha, provavelmente depois da década de 70. Qual que é o problema da década de 70? É que a guerra entre a França e a Alemanha, ela vai criar um movimento revanchista de lado a lado, esse sim, muito arraigado nesse nacionalismo chauvinista, voltado também para uma religiosidade mais arraigada. Na França, então, isso consegue ser ainda pior do que na Alemanha. Tá? E esse sim já vai entrar sobre a égide do imperialismo. Então a gente tem uma formação econômica coadunando com a formação social e política. Isso de fato, né, vai mudar. Vai mudar por quê? Porque também o que se galga em tecnologia, né, e tecnologia de campo. Então o que você tinha ali de tecnologia? Porque quando a gente fala tecnologia hoje, a gente não sabe o que era tecnologia da década de 1870, de 1860. Uma mudança que para nós parece que não é nada, mas a mudança da introdução da culatra no obus, que eu falei ali atrás. Ela torna o tiro muito mais rápido e a recarga muito mais rápida. Então o mesmo cara consegue atirar mais vezes e recarregar mais vezes. Isso diminui, por exemplo, dentro de uma formação do exército, algumas brigadas armadilhas que eram mais pesadas. Então os canhões se tornam nem tão bons assim. Ao aumento disso, diminui o impacto da cavalaria se não for flanqueado. Isso tem várias coisas que aumentam. E o que isso aumenta em última instância? O número de pessoas que tem que estar envolvida. Quanto maior era a tecnologia, maior é o tamanho dos exércitos, maior é a capacidade dos exércitos. A própria tecnologia de transporte dos exércitos aumentava o tamanho dos exércitos. Se eu tenho... O exército come, gente. O cara vai para a guerra, ele não vai para a guerra e entra num estado larvar. Ele vai para a guerra, ele almoça, ele janta, ele sente fome, ele sente frio, ele sente tudo. Eu preciso de manter o exército comendo. A própria tecnologia de transporte de víveres, de armazenamento de comida, aumenta o tamanho do exército. Se eu consigo manter meu exército comendo por mais tempo, eu consigo colocar mais gente com uma ração menor. Então isso também aumenta o número do exército. A falta de tecnologia aumenta o número do exército. O Império Russo entra numa decadência do caralho no século XIX. O melhor momento do Império Russo no século XIX é o golpe bancário que ele dá na França. Ele pega um empréstimo gigantesco e não paga. Isso garante a sobrevivência do Império Russo um tempo. Mas o exército czarista, muitas vezes, ele não tinha armamento para 1/10 das pessoas que estavam ali. Então o que ele tinha que fazer? Ele tinha que mandar uma massa enorme de pessoas que os que fossem morrendo ia pegando as armas do outro e o que fosse matando ia pegando a arma do inimigo. Isso também deixa o exército maior. Então, todos esses pequenos avanços de tecnologia que foram se acumulando ao longo do período, eles forçaram também
que as guerras se tornassem cada vez mais massivas, né? Então, se a gente vê hoje o exato contrário, né? Se a gente vê hoje uma tecnologia muito mais avançada acabando, né? E aí eu acho que o Kuwait é o último grande palco desse momento, né? Onde a gente teve jornalista filmando da beira do jornal, já avisado para eles, nós vamos destruir o exército do Saddam ali, tá? Você fica aqui sentadinho aqui nesse balcão e olha que vai ser show, né? E aí você vê aquela grande formação indo, tal, e as bombas vindo de longe, não sei o que de longe, tal. Isso diminuiu, compactou a guerra voltou, a guerra tinha saído da urbe, ela voltou para a urbe. Então, assim, você tem essas várias mudanças que elas vão se coadunar. Então, a gente não pode simplesmente colocar num fator, mas é a confluência desses fatores que muda a estratégia. Não necessariamente a tática e a estratégia vão ser sempre as mesmas, elas vão diferir de acordo com o momento. Se eu consigo armar as massas populares, se eu consigo criar milícias populares, talvez, por pior que isso pareça, e aqui nós estamos falando taticamente, nós não estamos falando de questões humanas, cada morte é uma tragédia. Mas nesse caso, se eu tivesse esse armamento, talvez uma guerra fosse melhor do que se eu não conseguir ter esse armamento. Na ausência desse armamento, com um exército permanente, atrelado a esse Estado, nessa crescida armamentista, com esse momento do recrudescimento de um chauvinismo nacionalista, muitas vezes ligado ao fator religioso, aí se torna pior. Se eu conseguir isso de uma forma diferente ali, talvez vai dar. É igual o Engels fala, olha, se o exército russo sofrer muita perda, e o exército russo tinha tudo para sofrer muita perda, o exército russo estava se desfacelando o século XIX inteiro. A tendência natural dele era apanhar massivamente em qualquer guerra que ele entrasse. Então o Engels, quando fala isso, é óbvio que o Engels era um cara brilhante, teve uma puta leitura, mas não é nada extraterrestre, gente, sabe? Assim, não é alienígenas do passado, sabe? Não é aquela coisa tipo assim, esses homens marrons da América do Sul jamais poderiam construir pirâmides, tiveram que ser alienígenas. Sabe, a gente não pode dar uma de alienígenas do passado em relação à análise do Engels no século XIX. Você tem um exército que cada vez perde mais, cada vez apanha mais. Qual que é a tendência natural desse exército, com a tecnologia ficando cada vez melhor e ficando cada vez mais para trás? Apanhar ainda mais do que ele já apanhou antes. Então, assim, é coadunando todos esses fatores que a gente deve, né, pensar nisso aí. Espero ter respondido a pergunta da Michele. Voltando aqui para a pergunta do Arthur, né, experiências de guerras populares de libertação nacional, como Coreia Popular, de Kim Il-sung, Vietnã de Giap, apresentam influências diretas de Engels em táticas de organização? Em formação de organizações, sim. Em táticas de organizações, mais indiretamente. Por que eu digo isso? Engels falava da ideia de armamento e de condicionamento de milícias populares. Engels mostrava o tempo todo como que o domínio geográfico, do conhecimento geográfico, topográfico de uma localização permitiria você flanquear, contraflanquear, fazer manobras evasivas, descer de uma ravena, chegar em lugares inesperados contra um inimigo. Os textos, por exemplo, Pó e o Reno, Nice, Savoy e Reno, são isso. São textos que às vezes você fala assim, eu não estou lendo Engels, eu estou lendo Euclides da Cunha, porque a cada duas palavras é o nome de um rio, é o nome de um acidente geográfico, é uma montanha que sobe aqui, é um caminho que sobe por lá. Então, assim, nesse sentido, sim. Quando a gente pensa, por exemplo, o cerco que é feito em Dien Bien Phu, o cerco que é feito em Dien Bien Phu, ele vem exatamente do conhecimento profundo da geografia, da topografia da região. Né? Se a gente for pensar as incursões entrando e saindo de dentro da Manchúria para o território norte-coreano que são feitas, né, durante a Guerra de Libertação da Coreia, elas são exatamente possíveis. Por quê? Porque se tem um conhecimento profundo da geografia da região, da topografia da região, da hidrografia da região, e se tem o armamento de um exército popular que foi treinado ali. Então, nesse sentido, sim. Agora, é óbvio que criativamente essas táticas vão ser colocadas no seu lugar. A bacia do rio Taedong não é a mesma bacia do rio Trieste. Né? Então, assim, você tem que saber aplicar criativamente. Agora, a lição que está lá atrás de mostrar o que pode e o que não pode ser feito, quais campanhas deram e não deram certo, como que isso deu certo ou deu errado, isso fica de forma perene. Deixa eu ver se tem
mais alguma coisa aqui? Acho que não, né? Acho que era isso, né? É isso. É isso, João. Agradeço imensamente sua participação. Eu disse a vocês que o João tinha um conhecimento gigantesco, e não é só sobre Marx e Engels ou marxismo. Está aí, está gravada a aula para que isso se prove, né? Bom, agradeço também todos e todas que participaram aqui pelo chat, que viram a nossa aula, palestra. Recomendo que vocês se inscrevam no canal, vai ter coisa nova ano que vem, temos o curso ainda esse ano, né? Sempre nesse sentido, trazer um pouco de conhecimento teórico, também fazer análise de conjuntura, nessa perspectiva marxista, trabalhando com política, relações internacionais, política internacional, e por aí vai, coisas afins. João, valeu. Até a próxima, então. Não, eu que agradeço. Já está aceito o próximo convite. Já vou anunciar de antemão que em breve Caio também estará presente no Revolu Show, né? Nós estamos com um Revolu Show de Marxismo e RI aí para sair, vai sair. E agradeço a todo mundo que viu aqui a gente. E só fazer uma última propagandinha. Eu tô com mais um livro aí no Prelo, que a gente fez uma edição crítica do Douglas Toro, do Fraude, Fome e Fascismo, que é um trabalho espetacular do Douglas Toro, que mostra muito como que a fome de 32-33 na Ucrânia foi uma fome e não um genocídio perpetrado propositadamente contra o povo ucraniano. É um trabalho que é inédito em português, a gente tem muito pouca coisa escrita sobre o assunto em português, e às vezes se espalham os mitos mais bizarros de todos. Então, quem tiver interesse de ler, catarse.me/fascismo, a gente já passou do 100% lá do Catarse, tem um tanto de brinde, um tanto de coisa, quem tiver interesse pode ver lá. No mais, quem quiser me seguir nas redes sociais Assim Disse o João, tudo junto. Eu tô no Twitter, Instagram, Twitch, YouTube, tudo. Quem quiser pode ficar à vontade. E agradecer de novo o Caio pelo convite. A honra foi toda minha. Valeu, pessoal. Até mais. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades